Olá, meu nome é Beatriz Evrard. Eu sou artista cênica circense, arte educadora e pesquisadora. E eu vim dar uma aula para vocês que se chama Roda Cir, História e Primeiros Giros. Eu iniciei meus estudos de circo em 1998, durante a minha graduação em dança na Universidade de Campinas. Eu trabalhei 12 anos na Companhia Cênica de Ícaros, aqui de São Paulo. Eu sou mestre pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E durante os últimos 9 anos eu fui arte educadora no projeto Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu comecei a fazer Roda Cir em 2017 com o pesquisador e professor César Rossi. E desde então eu desenvolvo uma pesquisa autoral com o aparelho Roda Cir, o movimento do corpo, o figurino e a cenografia junto com a Roda Cir. Eu vou começar a aula falando um pouquinho sobre a história da Roda Cir. A Roda Cir ela foi inventada no final do século XX, no finalzinho dos anos 90, e ela é um grande círculo de alumínio que é envolto de uma borracha de PVC. Essa borracha, ela minimiza o impacto do alumínio no chão e também ela cria uma maior adesão da roda no chão para fazer as acrobacias e movimentos. Ainda nessa aula a gente vai ver como a gente monta a Roda Cir. Normalmente ela é dividida em partes, dependendo do fabricante, ela é dividida de 3 a 5 partes. A Roda Cir que eu tenho, ela é dividida em 5 partes. Ela é produzida aqui em São Paulo, é uma parceria do César Rossi com a Cross Circus, que é uma empresa fabricante de aparelhos circenses. Então, mais pra frente no vídeo, a gente vai montar essa roda de 5 partes. O criador da Roda Cir, da forma como ela é feita hoje, esse formato, se chama Daniel Cir. Ele nasceu numa ilha próxima a Quebec, no Canadá, e ele se graduou na Escola Nacional de Circo de Montreal, também no Canadá. O nome Roda Cir vem do sobrenome do seu criador. Diferente do que as pessoas pensam, Roda Cir, Roda Circo, não. Ela vem do sobrenome do Daniel Cir e não na verdade, o nome Circo e a Roda Cir é uma grande coincidência. O Daniel Cir, ele foi cofundador da famosa companhia canadense Cirque Éloise. E foi lá que em 1996 ele fez a primeira Roda Cir. A primeira aparição da Roda Cir para o público aconteceu em 1998, no espetáculo Excêntricos dessa companhia. E foi nesse espetáculo que ele nomeou pela primeira vez o aparelho como Roda Cir. Os primeiros artistas a fazerem Roda Cir, fora o próprio Daniel Cir, foram todos do Cirque Éloise. E eles introduziram a Roda Cir para todo o público norte-americano, europeu, asiático. Eles se apresentaram em espetáculos pontuais do Cirque Éloise nos anos de 2002, 2003 e 2005. Em 2003, o Daniel Cir foi convidado para fazer o Festival Mondial du Cirque de Demain, um dos principais festivais de circo mundiais até hoje. E lá ele ganhou medalha de prata. Essa conquista destacou a Roda Cir para a comunidade circense mundial. Então toda a comunidade circense colocou os olhos em cima daquele aparelho novo que nunca ninguém tinha visto. Uma importante artista da Roda Cir se chama Valérie Nerti. Ela buscou orientação do Daniel Cir e foi a primeira mulher a fazer a Roda Cir. O desenvolvimento da forma como a Valérie faz a Roda Cir contribuiu demais para o desenvolvimento da própria técnica, porque ela desenvolveu um vocabulário feminino dentro da Roda Cir. E isso abriu possibilidades fora da acrobacia, fora do movimento bruto, para que reverbera até hoje no desenvolvimento da técnica da Roda Cir.
Ela foi a primeira artista a se apresentar com a Roda Cir fora do Circo Eloise. Foi num festival nas Ilhas Madeleine, que é a cidade natal do Daniel Cir, em 2005. Valérie se apresentou nos principais circos europeus e em diversos teatros alemães. A gente dá um destaque para a apresentação que ela fez no Festival Internacional de Circo de Monte Carlo, em Mônaco, que é o principal festival de circo hoje no mundo. Desde então, ela se apresentou com a Roda Cir em mais de 30 países no mundo. E ela é considerada uma espécie de embaixatriz da arte da Roda Cir. O Cirque du Soleil convidou Daniel Cir para desenvolver um número específico para o espetáculo Corteu, dirigido por Daniele Finzi-Pasca. E esse espetáculo está em cartaz desde 2005. Então isso significa que a roda ganhou um destaque e ganha um destaque através desse espetáculo muito grande desde da criação desse número para o Cirque du Soleil. Em 2006, o Daniel Cir ele foi convidado para a concepção da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Turim, na Itália. E a partir desse momento, a roda ganhou um destaque definitivo no mundo das artes. A expansão da Roda Cir, ela acontece graças às atividades de artistas, pesquisadores e educadores, e também as empresas de design que fabricam rodas Cirs no mundo inteiro. Aqui em São Paulo, a Cross Circus fabrica as rodas que eu utilizo, e foi uma pesquisa junto com César Rossi para chegar no modelo que eu uso até hoje. E a internet, gente, ela ajudou muito a difundir através dos artistas e dos vídeos que eles produzem, toda uma técnica de Roda Cir. Você vê um vídeo de Roda Cir e daí logo você tenta fazer o movimento e de repente não sai o movimento como você viu no vídeo, mas ele sai de outra forma e logo você já está inventando um movimento novo na Roda Cir. É assim que funcionou e é assim que funciona a maioria dos artistas que aparecem com um truque novo na Roda Cir. Em 2004, os artistas do Stars of Beijing Circus desenvolveram rodas menores e eles giravam várias rodas ao mesmo tempo em alta velocidade. Além disso, artistas de Quebec também desenvolveram esse conceito de aparelhos rotativos. Tem um que chama charrete, tem outro que chama roda X, outro chama o cubo redondo, a espiral. Existem muitas pesquisas a partir da Roda Cir de aparelhos alternativos. Em poucos anos, desde a concepção da Roda Cir, ela cativou muito as pessoas no mundo todo e esse encanto ele continua a crescer. E para finalizar esse histórico, eu queria pontuar alguns aparelhos que são muito semelhantes à Roda Cir, que a gente pode considerar que foram os primórdios da Roda Cir. O primeiro deles se chama Motorwell. Ele foi desenvolvido por Berger em 1869. Então ele é datado do século XIX. Então a gente pode considerar que a Roda Cir, os primórdios da Roda Cir são do século XIX. Apesar dela ter sido inventada nesse formato mesmo, só no final do século XX. O Motorwell é um grande círculo, é como se fosse uma moto com uma roda gigante que a pessoa ficava dentro dela e andava, motorizado mesmo. Uma outra grande referência como primórdio da Roda Cir é a roda alemã, ou roda Honhard. É um aparelho esportivo desenvolvido e patenteado em 1925 por Otto Fake, na Alemanha. A roda alemã ela foi apresentada nas Olimpíadas de Berlim em 1936 e lá eles colocaram mais de 120 rodas na mesma abertura. Então imagina, a roda alemã, aquele número gigante de rodas alemãs deve ter sido o auge da abertura de Olimpíadas da época. O aparelho roda alemã ela começou a integrar os espetáculos circenses na década de 90. Foi bem depois que o circo introduziu e também foi
introduzido nas escolas de circo. A roda alemã, são 2 círculos enormes, ligados por ferros, e onde o acrobata ele segura nesses ferros e apoia os pés, e ele faz movimentos rotativos de frente e de trás, numa fila mesmo, ou movimentos no chão, diferente da roda Cyr, que tem movimentos pelo espaço todo. A roda alemã é uma coisa mais frente, trás e no mesmo lugar. E como última referência dos primórdios da roda Cyr, existiu um aparelho chamado Einreifen, que foi desenvolvido na Alemanha por volta de 1930. Ele é muito parecido com a roda Cyr na sua estrutura, que é um círculo só de ferro, só que ele tem uns ganchos para as mãos e para os pés. Ele foi desenvolvido por atletas de roda alemã e ele tem os movimentos feitos nele são bem parecidos com o da roda Cyr, que é giro lateral, espiral e giro na moeda. Ele não tem uma coisa principal que a roda Cyr tem, que é o giro em valsa, que a gente chama, que é quando a roda Cyr ela gira pelo espaço. E isso eles não tinham na técnica do Einreifen. Embora o esporte não tenha sido desenvolvido como a roda alemã, ele foi apresentado a primeira vez num campeonato de roda alemã em 1960. Existem muitas fotos que comprovam a existência dele, mas também tem um pesquisador que fala que esse aparelho, o Reifen, ele sumiu depois da queda do Muro de Berlim em 1989. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação da roda Cyr e das modalidades circenses. O circo, ele é uma arte múltipla. Dentro do circo existem muitas técnicas, muitos aparelhos, muitas formas de se fazer circo, né? Quando a gente fala de circo, muitas pessoas falam não circo como uma coisa simples, e sim, eles denominam as artes circenses, no plural mesmo, porque o circo, ele é diverso, ele é múltiplo, ele é variado, ele é abundante, é a união de muitos elementos e técnicas distintas. No ensino das artes circenses, a gente tenta dividir tudo que acontece em modalidades, tudo que acontece embaixo de uma lona do circo, dentro de uma escola ou mesmo no ensino, nas pesquisas de circo, a gente divide em algumas modalidades. Eu, por exemplo, quando eu estou dando aula de circo, eu divido o circo em 5 modalidades. Eu já vi gente dividir em mais modalidades, menos modalidades. Depende muito do pesquisador, né? De como o pesquisador ele enxerga o circo. Eu gosto de dividir em 5. A primeira é equilíbrio, que são os rolas-bolas, as bolas de equilíbrio, pernas de pau, monociclo. O segundo são as acrobacias aéreas. Todos os aparelhos aéreos, tipo lira, tecido, corda indiana, corda lisa, todos os tipos de trapézio. A terceira modalidade são as acrobacias em geral. Todo o tipo de acrobacia que não é acrobacia aérea. Acrobacia de solo, acrobacias em duplas, acrobacias em grupos, que são as pirâmides, as acrobacias feitas em aparelhos, mini trampolim, trampolim acrobático, enfim, todo o tipo de acrobacia que não é acrobacia aérea. A quarta modalidade, eu gosto de falar que é a palhaçaria. Tudo e todas as coisas que envolvem a arte da palhaçaria. O palhaço, o clown, o bufão, tudo que envolve esse universo do palhaço. E a quinta e última modalidade que eu falo que é a manipulação de objetos. Os malabares, os bambolês, as bolas de contato, tudo que a gente manipula através de técnicas de circo está nessa modalidade de manipulação de objetos. Daí fica a pergunta que a gente sempre faz: em qual modalidade a roda Cyr está? Em qual modalidade dessas 5 a roda Cyr
pode ser encaixada. Se a gente parar para pensar, vamos ir modalidade por modalidade. A primeira modalidade que eu falei, que é o equilíbrio. Para a gente fazer roda CIR, a gente precisa estar muito em equilíbrio dentro dela. Então, sim, a roda CIR ela pode ser encaixada na modalidade de equilíbrio. Se a gente for para a próxima modalidade de acrobacias aéreas, não, a roda CIR ela não é feita, não é considerada uma modalidade de acrobacia aéreas, mas existem pesquisas de alguns artistas pontuais, bem atuais, que eles penduram a roda CIR. Então a roda CIR acaba virando um aparelho aéreo. Então se você for pontuar pesquisas de alguns artistas particulares, sim, ela em alguns momentos se enquadra na modalidade de acrobacia aérea. Quando a gente vai para a modalidade de acrobacias em geral, né, a técnica da roda CIR ela se baseia completamente em acrobacias, nessa modalidade de acrobacia. Então ela se encaixa perfeitamente nessa modalidade de acrobacia, porque todas as modalidades de acrobacia de solo, os rolamentos, as reversões, os mortais, todos eles aparecem na técnica de roda CIR. Então, tem alguns movimentos de roda CIR que você faz que a gente até nomeia como movimentos das acrobacias. Por exemplo, tem um movimento que a gente chama de grupado, que é uma denominação das acrobacias de solo. Tem movimentos que a gente faz um mortalzinho em volta da roda CIR, que, enfim, todo e qualquer movimento acrobático, a gente consegue fazer uma correlação com movimentos da técnica de roda CIR. E muitos artistas de roda CIR são ex-ginastas, são artistas circenses de acrobacia de solo. Então essa modalidade da acrobacia de solo, ela é muito forte. A roda CIR realmente ela está também dentro dessa modalidade. Quando a gente vai para a modalidade da palhaçaria, acontece a mesma coisa que a modalidade da acrobacia aérea. Não, a roda CIR, a princípio, ela é uma técnica que ela não está ligada à palhaçaria, mas existem artistas que mesclam a roda CIR com a arte da palhaçaria de uma forma maravilhosa. Então, em momentos pontuais, sim, a roda CIR ela pode ser encaixada nessa modalidade, quando o artista consegue transcender a técnica da roda CIR através da técnica da palhaçaria. Quando a gente chega na última modalidade, a gente fala, como assim? A roda CIR vai se encaixar em todas as modalidades? Sim, a roda CIR, eu como pesquisadora, acho que sim. A roda CIR ela se encaixa nessas 5 modalidades. Porque quando a gente fala de manipulação de objetos, que é a 5ª modalidade, a roda CIR ela tem essa coisa de você poder manipular ela pelo espaço. Então você pega ela, você gira a roda CIR e ela fica lá, ela ganhando vida própria. A gente que faz roda CIR, a gente adora falar que deixa a roda CIR lá que ela tem vida própria. A gente manipula a roda CIR. A gente coloca a roda CIR também como um destaque da cena, ela como ela mesma, assim como as técnicas de manipulação de objeto que pegam aquele objeto e transformam aquilo como um destaque absurdo dentro da cena. Tem alguns artistas que equilibram a roda CIR no queixo, então isso é um tipo de manipulação de objeto, além de ser também na modalidade de equilíbrio. E existem artistas que manipulam a roda CIR como se fosse um grande bambolê. Dependendo do peso da roda CIR, é super possível girar ela no corpo como se fosse um grande bambolê. Então é isso, a relação das modalidades circenses e da roda CIR é uma coisa incrível, porque por mim, como educadora, como pesquisadora, eu acredito que a roda CIR ela é múltipla, assim como
as artes do circo. Ela é múltipla nesse lugar que ela se encaixa em todas as modalidades que o circo propõe, em todas as possibilidades que o circo tem como uma arte da cena. Agora, essa parte da aula, a gente vai falar sobre os primeiros giros, os elementos básicos e as primeiras coisas que a gente faz como se fosse uma primeira aula de roda Cir. Toda primeira aula de roda Cir, a gente aprende a montar a roda Cir, obviamente. A gente precisa montar ela e saber montar, porque o artista da roda Cir é um artista que ele carrega o seu objeto para tudo quanto é lugar, ele monta o seu objeto, ele faz a manutenção do seu aparelho. Então, essa manutenção ela é super importante. A roda Cir que eu tenho aqui, vocês podem observar, ela está dividida em 5 partes. A gente vai encaixar parte por parte, tem um lugar certo para encaixar cada parte, porque em cada ponta das partes da roda Cir tem um númerozinho, então eu vou juntar 1 com 1, o 2 com 2, o 3 com 3, e a gente vai fazendo esse encaixe da roda Cir. Essa parte de ferro que fica entre uma parte e a outra da roda Cir, a gente chama de luva. Essa luva que faz com que dê a estabilidade, a roda ficar bem firme para poder fazer as acrobacias. Depois que a gente parafusa as partes, a gente vai levantar a roda Cir e ver se ela está estável, se está tudo bem. Quando a gente pega a roda Cir a primeira vez, é sempre interessante a gente se pendurar um pouquinho nela, se colocar nas primeiras posições, na posição básica da roda Cir. Ela é uma posição que eu preciso estar com os joelhos flexionados e os braços estendidos. Faz essa posição no balé clássico, nas danças, eles chamam de segunda posição. Então eu me penduro, vou me pendurar nela, vou sentir o peso da roda, vou sentir o próprio peso do meu corpo, balançar a roda de um lado para o outro. Esse balanço da roda a gente usa para fazer um aquecimento de ombros. E esse aquecimento de ombro é super importante quando a gente começa a fazer roda Cir, porque a roda Cir ela usa muito equilíbrio e um movimento super sutil de ombro que a gente precisa aquecer para a gente conseguir entender que o movimento sutil de ombro é esse. Um segundo momento de uma primeira aula de roda Cir, você pode sentir a roda Cir pelo espaço. Você aprende a manipular a roda Cir, assim como eu falei lá da manipulação de objetos, a gente pode manipular a roda Cir. Então a gente vai girando a roda Cir com a mão e fazendo ela desenhar círculos no espaço, e esses círculos a gente vai fazendo através dessa manipulação. Então a gente sempre vai girando a roda de um lado para o outro e ela vai fazendo círculos em volta dela mesmo, pelo espaço. A gente pode aprender a girar a roda Cir e deixar a roda Cir girando no espaço sozinha. A gente vai explorando toda uma manipulação da roda Cir conforme o espaço que a gente tem, a vontade que cada um tem de descobrir movimentos que pode levar essa roda de um lugar para o outro. Um dos movimentos mais legais que tem da roda Cir e mais simples para a gente aprender num primeiro momento chama-se Saturno. Você entra dentro da roda e você gira a roda em volta do seu corpo. Para isso acontecer, você tem que ir pegando e largando a roda, pegando e largando. Aos poucos você vai descobrindo qual é o lugar que você pega, qual é o lugar que você solta, que altura que a roda tem que estar, numa altura alta, porque se estiver muito pequeno você vai ter que se abaixar para fazer esse Saturno, o que é muito difícil. Tem pessoas que fazem o Saturno sentado, mas nesse primeiro momento a gente vai pegando e largando a roda, no movimento da roda girando bem alta em volta do nosso corpo. Chega no momento da aula que a gente vai ter que começar a girar nessa roda Cir. É fácil os primeiros giros saírem? Não, não é muito fácil. A roda Cir ela exige equilíbrio, força, uma sutileza de movimento que ela demora algumas aulas para acontecer.
Mas esse primeiro movimento que é chamado de giro, ou muitas pessoas chamam de valsa, ele tem que acontecer com as pernas afastadas, os braços estendidos, os joelhos flexionados. Para entrar nessa valsa, a gente segura na roda, põe o pé direito encostado na roda, o pé esquerdo paralelo ao pé direito e vai girando de um lado para o outro, de um lado para o outro, para a gente sentir como que a roda ela gira do pé direito para o pé esquerdo. O próximo passo para você entrar dentro da roda, para conseguir fazer a valsa, é levar a roda do pé direito, que está fora, para o pé esquerdo. Nessa hora, você joga a roda para sua esquerda e encaixa o pé esquerdo dentro da roda e, na sequência, o pé direito. Daí, baixa o centro de gravidade, senta, que a gente chama de senta, estica o braço, flexiona os joelhos e começa a fazer a valsa, que é um movimento de equilíbrio transitando entre o pé esquerdo e o direito, pelo espaço. Muitas pessoas gostam de começar os primeiros giros colocando um pé na roda e girando, dando um impulsozinho e depois, pum, colocando outro pé junto. Eu acho que é super válido girar a primeira vez dessa forma, só que ela não cria uma consciência do movimento que vai ajudar a fazer diversos outros movimentos da técnica da roda CIR. Então eu acho interessante a gente aprender a primeira vez que a gente gira na roda CIR, já começar girando na valsa e não nas pernas unidas e não nesse giro de perna unida. Falando mais um pouquinho sobre a valsa, é importante, depois que a gente acerta essa entrada dos pés, do esquerdo e depois do direito, e que a gente consegue perder o medo, né? Que dá um super medo de jogar o pé direito pro esquerdo para o direito, esquerdo para o direito, pelo espaço. A gente tem que começar a prestar atenção um pouco no ombro. É como se o ombro direito jogasse para frente e o ombro esquerdo jogasse para trás. É um movimento super sutil que faz com que a gente consiga pegar um impulso. E o impulso ele não é grande, o impulso é pequeno, o impulso é um impulso equilibrado dentro da roda. Por isso da complexidade desse primeiro movimento de giro, dessa primeira valsa. E depois que a gente pega o jeitinho da valsa, com essas pernas afastadas, aí sim a gente pode unir as pernas e fazer o giro com as pernas juntas. Esse giro com as pernas juntas, você continua tendo essa sutileza do ombro, o direito que vai para frente, o esquerdo que vai para trás. E quando você une as pernas, você vai fazer um movimento de rotação com os dois joelhos juntos. Um estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra o joelho, que faz com que você consiga fazer a rotação no espaço. Ele não é chamado de valsa porque ele o giro com as pernas juntas, ele é um pouquinho mais no eixo. E a valsa, ele sai um pouco fora do eixo. E esses foram os primeiros giros na roda CIR. A relação das modalidades circenses e a técnica da roda CIR. E também a história da roda CIR, que eu acho super importante a gente falar. É uma técnica que ela é muito nova no circo. Se você for pensar que o circo é uma arte da cena antiguíssima, uma das primeiras artes feitas no mundo. O circo, os seus primórdios, eles datam dos primórdios da arte mesmo, da cena. A roda CIR, ela é nova, então eu acho interessante falar que o Daniel CIR, o inventor da roda CIR, ele é vivo, ele é um aparelho, é uma técnica que ela é viva, com um criador vivo, com artistas novos, sedentos para desenvolver essa técnica. Então é uma técnica que a cada minuto você vê movimentos novos e eu considero que a roda CIR ela é completamente
hipnotizante. As pessoas falam, nossa, é uma coisa muito interessante ver você girando nessa roda. Eu não consigo parar de ver você girando. E é isso mesmo. Acho que o fascínio da roda CIR, ele é um fascínio em relação à roda como um todo e em relação a essa fluidez que tem no espaço. E é isso, espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei e obrigada por terem assistido a aula.